Bom dia, mais uma vez estamos nós aí reunidos, nossa reflexão do dia. Eu gostaria de falar sobre a questão de riquezas, de dinheiro, mas com foco principalmente nas nossas vidas. Augusto Branco, um escritor, ele diz que o ser humano é o único animal que nasce, tem que pagar para nascer, paga para viver e tem que pagar para morrer. E ainda acredita que a felicidade é ter dinheiro. É interessante, né? Porque nós buscamos o dinheiro, né? Todos nós queremos ter riqueza, todos nós queremos ter o suficiente para sobrevivermos. Mas muitas vezes nós, por causa da nossa cobiça, né? Nós temos um grande exemplo, que era o rei Midas. O rei Midas, ele era filho do Gordion. Gordion foi o rei que deu o famoso nó, né, na carruagem, que Alexandre o Grande depois vai cortar. E Midas, ele vai ajudar o rei Baco a encontrar o pai dele, Sileno. E depois o Baco fala assim: o que você quer, né? E Midas fala assim: tudo que eu tocar que vire ouro. E nós sabemos que tudo que ele tocava, a comida então, o vinho, tudo virava ouro. E ele começou a ficar desesperado por aquela situação e pediu que retornasse esse pedido dele, que desfizesse o pedido, né? Então ele pede para ser rico, pede para ter só ouro, mas ele não tinha felicidade, porque a maçã não virou ouro. Quando ele bebia o vinho na garganta dele virava ouro líquido, não tinha sabor, não tinha nada. E Midas então vai ficar infeliz, né? Ele vai ficar infeliz, ele vai, na verdade, ele vai odiar a riqueza. Depois que ele é transformado nessa situação, que ele não tem mais esse poder de transformar a coisa em ouro, ele comete lá um erro lá com Apolo, e depois ele vira um homem com as orelhas de burro, né? Nossa, meio assim. Mas essa questão do dinheiro, da cobiça, de ter, né, o poder, que a gente acha que o dinheiro, como diz lá o Augusto Branco, que a gente acha que vai resolver tudo, e às vezes não é isso. E nós temos aqui um texto bíblico, dois textos que eu gostaria de nós trabalharmos, que seria em Mateus 6, mas o primeiro texto nós temos aqui em Lucas 12, que é justamente sobre essa questão da cobiça, do ter, né, do dinheiro. Eu gostaria que você pudesse entender, quando você lê o texto hebraico da Bíblia, quando nós falamos de vida, né, lá é traduzido como vidas, né? São vidas, já comentei isso algumas vezes. E também o sangue são sangues, né? Tudo no plural. Por que eu entendo interessante essa tradução, né? Porque a nossa vida não é de falar a nossa vida, né? Que é quando nós nascemos ao quando nós morremos. Mas eu entendo no pensamento judaico ali que é as vidas que seria cada dia, né? Cada dia é uma vida que você tem, né? E eu entendo que nós deveríamos viver essa vida que nós temos hoje, nesse dia 1º de maio, agora, nesse momento, da melhor maneira possível. É claro que nós muitas vezes não temos aquilo que nós queremos, né? Mas vamos ver aqui o que Jesus fala, né? A questão aqui é sobre um homem, de um mestre, que pede para ele para que dividisse a herança, ele e o irmão, tá? E Jesus vai dizer para ele: olha, eu não sou o juiz de você, né, de vocês, para dividir a herança de vocês e tal, né? Porque o cara estava pensando na grana. E aí Jesus vai falar uma parábola sobre um homem rico. Era rico, que ele produziu mais ainda a sua riqueza com a plantação que ele fez. Aí no versículo 16, no capítulo 12 de Lucas, começa Jesus a falar sobre essa parábola aqui. O campo de um homem rico produziu com abundância. Teve aí superávit de agricultura, aí, de plantação, de colheita daquilo que ele plantou. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que eu vou fazer? Que farei, né, com tanto grão que sobrou aí? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens
nesse celeiro maior que ele vai construir. Destrói os outros, constrói um imenso para poder suportar a carga do superávit que ele teve dos seus frutos, dos seus grãos lá, né? Aí ele vai dizer algo interessante no versículo 19, que seria interessante para nós entendermos aqui. Então direi à minha alma: tens um depósito, muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te, né? Então agora eu tenho para o resto da minha vida. Eu lembro que uma vez eu vi o Maradona falando assim: olha, eu tenho dinheiro para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para o resto da minha vida. E num dado momento agora, no passado, se eu não me creio, ele faleceu, né? Então o que o dinheiro que ele tinha, né, para ele, achando que ele ia viver muito tempo, e infelizmente morreu jovem ainda. Então esse tipo de arrogância que nós temos, esse tipo de cobiça, o nosso desejo de riqueza, que achamos que quando nós tivermos dinheiro, não estou dizendo que seja ruim a riqueza, viu? Não estou dizendo que o dinheiro seja o mal. A raiz de todo mal não é o dinheiro, como algumas pessoas falam. A raiz de todo mal é o desejo do dinheiro, né? Ter o dinheiro, esse é e não saber fazer com esse dinheiro o que deveria ser feito de bom, tá? Aí no versículo 20, Deus vai dizer, né? Isso é Jesus falando: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Né? Então assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então Jesus vai fazer essa parábola para poder falar para o mestre que ele não era juiz e que tinha essa questão dessa arrogância, dessa cobiça, desse achar que o dinheiro vai solucionar todas as coisas. No outro texto que nós temos, eu já comentei algumas vezes esse texto, talvez não aqui gravado, mas em outras situações, que é em relação à ansiedade, que Jesus vai falar com os seus discípulos e com as pessoas que estavam no capítulo 6 de Mateus, nos versos 25 em diante. Então ele fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber. Então que o comer, o beber, a preocupação nossa, a gente sabe que a alimentação está pela hora da morte, né? Muito cara, aumentou todas as coisas, nós fazemos e vemos o mercado, o quanto aumenta o óleo, o arroz, o açúcar, essas coisas todinha aí, né? Então o que você vai beber, o que você vai comer, e nem se preocupe também não fiqueis ansiosos pelo seu corpo, né? Quanto que é a vez de vestir. Aí ele vai falar assim: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A vida é mais importante do que o alimento, a vida é mais importante do que as vestes. É óbvio que nós precisamos beber e precisamos comer, mas o foco, tudo isso aí, não é isso, porque ele vai dizer o que vai acontecer quando você confia em Deus na sua vida, né? Então ele vai dizer: observai as aves dos céus, né? Não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, como o cara juntou nos celeiros lá e depois ele faleceu, não pôde aproveitar da riqueza que ele obteve. Contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Quer dizer, igual a elas, ele vai dizer, igual a elas, Deus também sustenta você, né? E porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vocês, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? O côvado é uma medida de 40 a 50, 42, 45, 50, depende o autor que você está lendo, que vai dar uma numeração, mas geralmente é de 42, 45 a 50. Então você não pode aumentar, né, até mais isso aí da sua altura, né? Colocar esse côvado aí, esses centímetros na verdade, a mais na sua estatura. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Então ele fala do vestuário lá em cima, fala da comida, e ele fala dos animais que Deus provê, e agora também das flores que tem o seu revestimento, o seu vestuário, que é maravilhoso, né? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Salomão foi um dos caras mais ricos da cultura judaica, um rei muito rico, poderoso, e Jesus fala assim: ó, nem ele se vestia tão bem como um lírio do vale, né? Que Deus também forma e cria, né? E, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé.
né? Então não fique ansioso o que você vai comer, o que você vai vestir, se você vai ganhar na Mega Sena, se não vai. Acho que todo mundo quer ganhar, né? Ainda mais no final do ano, que é 300 e tantos milhões, quem é que não quer? Mas não se pode ficar ansioso e achar que vai resolver todos os seus problemas isso aí. E não vai, né? Porque aqui ele vai continuar aqui. Porque você tem pouca fé em Deus, de que Deus pode suprir a sua necessidade. E essa necessidade não é só de dinheiro, não é riqueza, é necessidade emocional, é necessidade espiritual, é necessidade física de doença que você tem, o que você sente, o seu problema, que é em todas as nossas áreas, né? Ele promete cuidar de você individualmente, né? De você com todas as suas ansiedades, ele vai cuidar ali, se você não tiver a pequena fé, né? Tiver a fé suficiente para acreditar que Deus pode cuidar de você. Então, portanto, né, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, no caso ele está falando para os judeus, os gentios somos nós aqui, né? Os goim, somos nós fora da comunidade de Israel. Naquela época, então, os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele fala gentio porque as comunidades, as outras regiões, outros países ali, eles eram politeístas, adoravam os vários deuses. E aqui Israel deveria, pelo todo o processo que Deus chamou esse povo para servi-lo e ser o povo dele, devia ser monoteísta, ter só um Deus só. Por isso que ele fala, né, que olha, o Deus vai cuidar de você. O Pai Celeste sabe do que você precisa, sabe da sua lágrima, sabe dos seus pensamentos, seus desejos, suas tristezas, sabe o que você precisa para se alimentar, para se vestir, o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua saúde, aquilo que você vai fazer. Ele sabe todas as coisas, né? Mas então, ele conhece a sua necessidade, e de todas elas, né? No grego, quando no texto no Testamento é grego, né? No grego, quando fala todo, tudo ou todas, é tudo, todo. Não é que vai deixar você, não, ele vai fazer isso aqui e não vai fazer isso aqui. Não, ele vai cuidar de tudo, de todas as áreas que está relacionada com as suas vidas diárias, né? Então as vidas são as vidas de cada dia nossa. E a gente precisava entender e ver, porque apesar de nós termos problemas, de nós muitas vezes sofremos adversidades de desemprego, de doença, dessas outras coisas, nós pudéssemos olhar também a beleza que Deus nos deixou. Primeiro, nós estamos vivos, permitiu que nós estivéssemos aqui, né? E vivendo. E permitiu que nós pudéssemos ver também todas as maravilhas que Ele criou, que Ele formou. Mas a pessoa nunca... Eu tenho uma pessoa que comentou comigo, não sei se foi minha esposa, que tem uma senhora que nunca viu o mar, né? Já com 75 anos, acho que foi a minha irmã que falou comigo. E nunca viu o mar. Bom, eu adoro o mar, né? Eu adoro o mar, mas também se você não vê o mar, mas se você olhar para o céu hoje, desse domingo, dia 1º de maio, e ver esse céu azul maravilhoso, esse sol brilhante, e você deveria ser agradecido também por isso, né? Você pode não ter o que você quer, mas só isso aqui já bastaria para você se animar um pouquinho, sabendo que Deus cuida de você. Então ele fala aqui, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, a de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Talvez não seja como você queira e como você acha que deve ser, né? Mas que Ele vai cuidar, que Ele vai guardar, que Ele vai tomar conta de você, Ele vai. E supostamente pode também dar o que você deseja também. Tem um texto bíblico que diz lá em Isaías que os pensamentos de Deus ao seu respeito, ao meu respeito, são pensamentos de bem e de paz, para dar o fim que deseja a nossa alma. Mas só que nós desejamos muitas vezes, como Midas fez, de coisas erradas, que não estão de acordo com aquilo que Deus deseja. E nós achamos que é o melhor, e Deus sabe que não é o melhor para nós, porque Ele toma conta de todas as coisas. Não é de uma coisa só, de todas as coisas. Então Ele sabe que aquilo vai nos prejudicar, né? Talvez se nós tivéssemos Midas, né, tivesse perguntado não ao Baco, ao Deus Baco, nem a Júpiter, nem a Zeus, nem a Apolo, mas se ele tivesse raciocinado, será que isso aqui, porque o próprio Baco falou assim, olha, você está pedindo uma coisa meio zoada. O Baco sabia o que ia acontecer, né? Mas eu não quero saber, eu quero, né? É igual o filho do Deus Sol, do Hero, que pediu para dirigir a carruagem do pai dele, né, o Sol, e o cara falou, você não vai conseguir,
mas foi o seu pedido, você vai fazer. E aí ele quase destrói toda a cidade, precisou que Zeus entrasse no meio e matar o filho do sol para poder não destruir toda a humanidade. Então a questão da mitologia grega tem muitas desgraceiras, mas aqui não, Deus está falando que conhece você, sabe quem você é, sabe do que você precisa, das coisas que você precisa, e Ele está dizendo que Ele vai tomar conta de todas as coisas, se você não tiver uma pequena fé. Mas saiba que não é muitas vezes, né? Eu tenho certeza que certamente coisas que você vai querer, como Midas, não vai acontecer, né? Então você tem que saber qual é o seu quinhão aí, qual é a sua porcentagem, né? Então o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele vai terminando aqui o texto aqui no 34, a partir do 25 ao 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, o dia de hoje, né, tem um texto bíblico que diz: hoje é o dia que Deus fez, se alegre, se regozije nele, né? Jubile, você viva esse dia maravilhosamente bem, sabendo que foi o dia que Deus deu para você, né? E se você também tiver o desejo de ter riqueza, e se um dia Deus der a riqueza para você, e você achar que você vai ser feliz, eu vou dizer uma coisa para você. Você é feliz quando você pega o que você tem e você divide com quem não tem. Porque nós podemos ter, e tem muitas pessoas que não têm. Então você divide isso aí, você também abençoa outras pessoas. Eu creio que dessa maneira você vai ter muito mais felicidade do que se você tivesse todo um celeiro, hoje é um galpão, né? O pessoal faz da logística, tem galpões imensos nas estradas, né? Que faz a logística das empresas, e você poder ter um desse super galpão cheio de dinheiro, cheio de ouro, cheio de prata, e você não poder aproveitar. Mas quando você pega isso aí, o que você tem, e você também divide com o outro, a alegria é muito maior de você ver a satisfação, o sorriso, o agradecimento da outra pessoa. Então Deus sabe o que você precisa, Deus sabe de todas as coisas, né? A gente deveria ser agradecido a Deus, né? Muitas vezes eu acho que eu sou ingrato a Deus pela vida que Ele me deu, né? Mas eu deveria ser agradecido a Deus por tudo que Ele dá para nós, por tudo que Ele oferece, por tudo que Ele cuida de nós, das maneiras que Ele fala, muitas vezes como nós não queremos, né? Então, tem até a música famosa do Zeca Pagodinho, que eu gosto muito também, que é Deixar a Vida Me Levar, e ele fala que num dado momento, se eu devo só posso levantar as mãos para os céus e agradecer e ser fiel o destino que Deus me deu. E a música diz: se eu não tenho o que preciso, com o que eu tenho, eu vivo, e de mansinho lá vou eu. É interessante, né? E se as coisas não saem como eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. Então não é muitas vezes como nós queremos que vai ser, mas nós devemos ser agradecidos e não ingratos a Deus, né? Que Deus não deu aquilo que eu quis. Ele me deu uma coisa, mas não era isso que eu queria, né? Eu queria maçã, Ele me deu pera. Tá bom, nossa, mas saiba que aquilo que Ele deu é o melhor para você, né? Os pensamentos de Deus são pensamentos de bens e paz, né? Então, se você olhar nesse dia de hoje e você fizer um retrospecto, se você fizer uma avaliação da sua vida, do seu dia a dia, da semana que passou e tudo o mês que passou, existe um cântico antigo, né? Bem antigo do cristão, cantor cristão, que ele fala assim: quantas bênçãos, né? Conta as bênçãos, conta as bênçãos que você, quantas são recebidas, né? da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e você então vai ficar surpreso com o que Deus já fez, ou com o que Deus já te deu, né? Quantas bênçãos, né? Seja uma pessoa agradecida, seja uma pessoa abençoadora, não seja uma pessoa cobiçosa, não seja uma pessoa ansiosa pelo o que vai acontecer. Descansa, põe na mão de Deus, né? A gente tem a nossa parte também, que nós temos a nossa fé de buscarmos a Deus, de acreditarmos que Ele cuida, mas também a nossa parte também de fazermos a coisa. E se você quer ter uma alegria indizível mesmo, indelével, né? Você reparta o que você tem com aquele que não tem.
Não é uma pessoa que pode depois te dar, né? Como o texto bíblico fala, né? Você não vai dar para uma pessoa que depois pode te dar, mas aquela pessoa que não pode te dar, que ela não tem como te devolver aquilo, né? E você vai ver a felicidade do seu coração. Viva o seu dia, as suas vidas da melhor maneira possível, em agradecimento, em reconhecimento de que você não é merecedor, mas Deus continua abençoando a sua vida. Se você vai ter problemas, todos nós vamos ter problemas, não tem jeito, de saúde financeira, de emprego, de relacionamento amoroso, é complicado, a vida é complicada, mas nós possamos ter fé de que Deus está conosco, né? E que Deus conhece o nosso coração, nossos problemas, nossos sonhos, nossos desejos, e de que Ele está caminhando com a gente, né? Então, olha lá, não vai guardar no seu silo aí e achar, agora coma e deleita-te, e como Deus te abençoar, né? Porque Ele abençoa sim, Ele abençoa. No mínimo, você tem o amor dEle, tá bom? Então que você possa pensar, que a gente possa pensar em tudo que nós estamos aqui conversando nessa vida, nessa matéria de cobiça, de riqueza, de sermos bênção, de acreditarmos e de que Deus é presente sim, né? Buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Não vai pensar que é tudo também, tá bom? Porque às vezes não é não. Tá? Então Deus abençoe esse domingo, o resto do domingo da sua vida aqui. Deus abençoe a sua semana que se inicia hoje, e a semana que vai começar para todos amanhã, trabalho, estudo, tudo, seus negócios, e que Deus esteja sobre a sua mão, sobre a tua vida, com a mão dele estendida, abençoando. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, a sua casa, e tudo que você for fazer, que Deus esteja abençoando. Um grande abraço para você.